cidade americana de Dallas é localizada ao longo do rio Trinity, no estado do Sul, Texas, tendo o Golfo do México ao sul e Oklahoma ao norte, com uma população de mais de 6,5 milhões de habitantes. Os filmes e a TV retratam uma cidade deserta, de magnatas do petróleo e barões do gado. Mas a despeito dessa imagem de Velho Oeste, Dallas não é rural, nem tampouco um deserto. Ao chegar em Dallas, você é recebido com a vista do Reunion Tower, antigo marco dessa cidade que está em pleno desenvolvimento. A tecnologia é a força motriz do seu sucesso. E Dallas é conhecida como a Pradaria do Silício, sendo o principal centro comercial da região. Teatros, galerias, museus, obras-primas da natureza, um grande aquário submerso e o Parque dos Dinossauros. E você pode ainda sentir um terremoto ou um tornado no Museu da Ciência, se deslumbrar com o lindo jardim botânico e curtir aquele almoço ao estilo texano e muitas outras diversões. E é neste ambiente contemporâneo e tranquilo, onde o moderno encontra o antigo, na grande Metroplex, que está situada a ADMES, a Assembleia de Deus Missionária El Shaddai. Já são 12 anos de vitórias, mas também de muitas lutas. Deus tem abençoado poderosamente a Assembleia de Deus Missionária El Shaddai. Está aqui o nosso templo, acontecendo agora lá dentro, um culto abençoado, um culto maravilhoso. Mas vamos saber como foi que tudo começou com o nosso casal, o pastor Messias e a missionária Norma. Agora é com eles. Então, pessoal, eu estou aqui para contar um pouco da minha chamada missionária, ainda quando eu estava no Brasil, no ano de 1993. Eu estava visitando uma igreja no estado de Pernambuco, na cidade de Bonito, e fazendo um trabalho de missões. E Deus, usando o pastor Ronaldo, falou da minha chamada missionária. Gente, em 1975, nós tivemos uma confraternização em São Cristóvão. Nessa época nós éramos membros ali, eu era membro com meus pais, minhas irmãs. Eu tinha aproximadamente 16 anos de idade. E uma irmã me pegou no meio da igreja e disse assim: olha, Deus manda lhe dizer que tem uma chamada especial. Você será uma missionária nos Estados Unidos da América. E ali foi a primeira vez que Deus me chamou, falou comigo sobre a obra missionária aqui nos Estados Unidos. E quando foi no ano de 94, convidei um amigo meu, Hélio Rocha, e convidei para que ele viesse comigo para os Estados Unidos. Viemos para ficar apenas 28 dias aqui. Só que na realidade não foi só 28 dias. Fiquei quase 3 meses ali em Miami, cooperando com meu tio na cidade de Fort Lauderdale. Na minha cabeça, destrambelhada de adolescente, eu achava que o pastor Túlio ia me mandar no outro ano, né? O próximo ano sou eu que sou enviada. Resumindo, aos 21 anos de idade eu deixei o Rio de Janeiro, voltei para Pernambuco e ali começou uma jornada de trabalho para o Senhor. E quando nós chegamos no Brasil, quando eu cheguei ali no Brasil, a chama que estava no meu coração da obra missionária aumentou mais ainda. Ali estava começando o meu ministério. No finalzinho do ano de 94, a gente estava em uma igreja e Deus falou comigo sobre a obra missionária nos Estados Unidos. Em 1992, a minha mãe veio para os Estados Unidos, né, pela primeira vez. Ela veio a passeio. E meu pai não queria nem ouvir falar desse lugar, né? E eu não sei o que é que ele tinha tanto contra os Estados Unidos, porque até aí ele também nunca tinha vindo para cá.
E ele falou com ela, olha, você vai de férias, passa um momento e depois você volta, mas assim, sem nenhum compromisso de voltar para cá com a intenção de vir morar, porque ele era muito focado nos negócios dele no Brasil. Então ele não tinha nenhuma pretensão de vir para os Estados Unidos. Primeiro, foi em Bonito, na cidade de Bonito, que Deus usou o pastor Ronaldo Salles. Foi a primeira vez que o Senhor falou para mim. E a segunda vez foi numa cidadezinha por nome de Corrente, uma cidade que ninguém conhecia a gente. E Deus falou comigo, claro, sobre a obra missionária. Porque meu negócio era ganhar almas. Eu realmente saí do Rio de Janeiro inflamada por alma. Minha alma ardia, meu coração ardia para ganhar almas para Jesus. E de formas que eu fui e fiz, e formamos vocal, formamos corais ali em Recife. Quando a Carol e eu éramos pequenas, pai e mãe receberam um chamado desde muito cedo. E eu lembro que minha mãe, ela sempre regia coral desde pequena, e a nossa visão dela era essa. A gente brincava com nossos ursinhos, a gente colocava o salto alto dela e a gente ia reger nossos ursinhos. A gente pegava a escova de cabelo e regia o coral para pretender que era ela. Quando foi em 95, mais uma vez, Deus usa uma outra pessoa falando sobre a obra missionária nos Estados Unidos, falando que eu e a minha família estava vindo para os Estados Unidos. E um dia eu dormindo, tive um sonho que eu estava regendo um coral numa cidade chamada Gameleira. E eu ia reger um coral, tinha um culto e eu estava na porta de trás da igreja e eu olhava para a igreja e o Senhor me mostrava uma outra metade da igreja e ele dizia para mim, eu estava ensaiando o coral e ele dizia, essa outra metade são vidas que ganhaste através desse coral. Eu tinha uma tia que morava lá nessa cidade de Gameleira, vamos para lá, vamos passar o carnaval nessa cidade. E nós fomos para lá. Quando o ônibus passou, logo na entrada da cidade, nós encontramos uma Assembleia de Deus. Lotada, gente dentro, gente fora, nas janelas. Eu falei, eita mãe, vamos chegar na casa da tia, a gente deixa as coisas lá e volta para o culto. Topa? A mamãe disse, topo. O pastor daquela igreja, ou então o pastor, era o pastor Amaro Gomes, e ele conhecia já minha mãe de muitos anos e me conhecia de criança, antes de eu ir para o Rio de Janeiro, ele já me conhecia. E ele pega o microfone antes dos jovens cantar e diz o seguinte, irmãos, nós estamos há 3 anos numa campanha de oração para Jesus enviar um regente para esse coral. Jesus, me ajude, me segura, Jesus. E quando terminou o culto, eu o procurei, ele estava perto de uma saída da porta, eu disse, pastor Amaro, eu sirvo para ser essa regente? Meus irmãos, teve outro culto. O culto tinha terminado, eram umas 9, 9h10. Ficamos até quase meia-noite ali. A glória do Senhor desceu. Ele chamou os jovens. Os jovens glorificavam, exaltavam o nome do Senhor, porque viam ali o cumprimento de 3 anos de oração deles. Então, Deus estava fazendo na minha vida um estágio para o que Ele queria fazer conosco aqui na América. Então, daí, irmãos, passei muitos anos trabalhando nessa cidade e foi aí que eu conheci o meu esposo. Muita coisa mudou, ela já tinha desde a adolescência dela um chamado para os Estados Unidos, que ela quis chegar até um pouco antes do tempo e ela não teve condições de vir porque não era o momento de Deus ainda. A minha mãe trouxe umas fitas quando ela veio primeiro do meu tio Aronides, que já era missionário na África. E eu lembro que quando a gente viu a fita, eu vi as crianças tudo chorando, muito pobre, tudo sem roupa, cantando, mas felizes ao mesmo tempo. E eu lembro que eu e Carol, quando a gente viu o vídeo, a gente correu pro nosso quarto e a gente queria vender todos os nossos ursinhos para poder de alguma forma ajudar. Casamos e depois dali saímos para encurtar a história, passamos 10 anos depois em Garanhuns, uma outra cidade onde esse pastor Amaro Gomes foi transferido, mas aquela promessa de 1975 ainda ardia no meu coração. E um dia eu fui visitar uma irmã e o Senhor me disse, usou essa irmã e disse assim, olha, você vai,
para os Estados Unidos, mas vai no tempo de Deus e vai com a bênção do meu ungido. Sempre chegava da escola, ela buscava a gente da fábrica e ela deitava com a gente na hora do almoço. Meu pai sempre ia, né, tomar conta das contas, ele ficava com as contas todas abertas na mesa e ela deitava comigo e com a minha irmã. E a gente às vezes nem dormia, era só para conversar mesmo e sempre o mesmo foco. O assunto, desde que ela voltou nos Estados Unidos, era o mesmo. Era Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Meu pai foi buscar os vistos e eu lembro que meu pai foi muito firme, ele disse, a gente vai todo mundo junto, se não pegarem todo mundo visto, fica todo mundo, porque Deus não separa a família. Eu lembro que ele comentou isso com a gente, e eu lembro que a gente estava tudo na praia de Boa Viagem, lá de boa, quando meu pai chega, ele fez uma cara meio que de triste, né, para dizer que não tinha conseguido, e depois abre o maior sorrisão, dizendo, conseguimos, a família toda vai. Pedi mais uma confirmação ao Senhor, e a minha confirmação foi, em primeiro lugar, que o Senhor nos desse o visto, o visa para toda a família. Segundo, que o Senhor mandasse um comprador para comprar as nossas empresas, que eram 2 empresas. E terceiro, que o nosso pastor Jaime Alexandre, abençoasse a gente, para a gente vir para os Estados Unidos. Ele estava muito focado nisso. Ele nunca, nem ele nem minha mãe, nunca imaginou vir para cá sem a gente estar junto. Ou era todo mundo ou era ninguém. Quero falar para vocês que do jeito que eu pedi ao Senhor, o Senhor nos concedeu. Eu lembro que a gente começou a se despedir dos nossos amiguinhos na escola, a gente pediu para cada um deles fazer uma lista do que é que eles queriam que a gente levassem de volta para eles. Uns pediram papel, outro canetinha, outros carrinho, porque, falava nos Estados Unidos, a gente não tinha internet como tem hoje para saber o que é que tem do outro lado. Naquela época, era pouca televisão que a gente via, então, assim, acho que a gente nunca chegava realmente a ver o que era a Disney. A gente tinha dimensão, no que eram os parques, que era o sonho de toda criança, mas a gente não tinha noção realmente do que seria. E como ela já tinha vindo com meu pai, ela falava das sorveterias que tinha aqui, que tinha uma que você podia escolher o sabor de sorvete que você queria, colocava no copo, era pesado e depois você comia tudo. E isso pra gente, a gente não conseguia imaginar o que seria. Então a gente veio na esperança de fazer missões, e na esperança de comer muito sorvete. Quando foi dezembro de 95, 22 de dezembro de 95, a gente estava saindo do Brasil, ali por Recife, no aeroporto de Recife, ali dos Guararapes. A gente estava saindo como uma família missionária. Foi um ônibus de Garanhuns com os irmãos, nós tivemos despedida de missionários com faixas na igreja lá em Garanhuns, e os irmãos foram de carro, foram de ônibus, lotamos o aeroporto dos Guararapes, eu, meu esposo e minhas 2 filhas. O mais difícil foi sair da família, porque a gente não sabia se ia voltar. E meus avós, na época de criança, eles hoje estão velhinhos, mas naquela época eles já eram muito velhinhos pra gente, porque a gente pequena não tinha muita noção se ia ver vivo, se ia voltar. E eu lembro que era muita mudança para uma criança de 9 anos, mas a gente foi firme, sabendo que com meus pais a gente estaria bem, e que Deus também ia guardar. A gente teve sempre muito isso fixo nas nossas vidas, desde muito pequeno. Então saí de Pernambuco com a bênção do meu pastor local de Garanhuns e com a bênção do meu pastor de juventude, pastor Dário Tavares. Então viemos para cá debaixo da bênção do Senhor e da bênção do ungido dele. Contou já a nossa trajetória, as minhas filhas sempre foram missionárias, ganhavam as crianças, nós ganhávamos os pais para Jesus, trabalhamos em 3 ministérios distintos aqui, até que chegou o dia de nós começarmos a Assembleia de Deus Missionária El Shaddai. Setembro de 2007, abre-se o Ministério El Shaddai, orando ao Senhor, pedindo a Deus o nome do ministério. E Deus disse para a gente, claro, que seria El
Shaddai. Ele recebeu uma proposta de pastorear uma igreja desse mesmo ministério fora, na França, e ele foi muito claro com o pastor, dizendo que a chamada dele não tinha sido para a Europa, e sim aqui. Então, depois desse dia, a gente começou então a planejar em cima. Pai muito organizado, do jeito que ele é, já foi, na cidade, né, para abrir a igreja, para deixar tudo direitinho. E a gente começou a procurar casa, porque até aí a gente nem casa tinha para morar. O contrato acabou, estávamos no hotel. El Shaddai significa Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Quando a gente conseguiu alugar esse townhome, e era bem engraçado, porque meu pai comprou umas cadeiras de plástico que eu lembro que estava na promoção, acho que na CVS. E ele foi e comprou essas cadeiras de plástico, não lembro quantas tinha. 10 cadeiras de plástico. Trouxe, lembro como hoje, coloquei na minha sala as 10 cadeiras. Os nossos quartos eram em cima e o culto começou embaixo na sala, com as 10 cadeiras, eu preparei o púlpito, a mesinha. Eu lembro que quando ele falava, ok, vamos ter os dias de culto, o dia de domingo, e um dia na semana que era o círculo de oração, o culto da palavra. Aí a gente se arrumava, ia lá pra cima, tomava banho, a gente tomava banho, colocava nossos saltos, nossa roupa chique, como se estivesse indo para uma igreja fora. E eu lembro que ele tinha horário de culto, ele muito sistemático, e acreditem vocês ou não que Karine e eu ainda chegava atrasada. Eu e a Karine e a Carol de salto alto, de roupa social, porque íamos para a casa do Senhor adorar Ele. Não importa se era na minha sala, não importa se eram 1000 ou se eram 4, mas era para adorar o Rei dos Reis. E ali a gente cantava os hinos da harpa, a Norma cantava, a Karine e a Carol cantavam, e eu pregava a palavra de Deus para as 3. Meu marido, Messias, descia de paletó, gravata, e estávamos ali na sala, ele pregava com a ousadia, como se estivesse pregando para uma multidão. E era engraçado porque ele falava assim, meus irmãos, e a gente brincava, pai, só tem irmãs. Então, assim, era bem engraçado, era cômico, mas ao mesmo tempo lindo de ver a seriedade que ele tinha, que ali realmente era a nossa igreja, era o início da nossa igreja. E a gente começou a separar os dízimos, na época era só minha mãe e ele que trabalhava. Meu pai comprou um violão, a gente não toca, ninguém em casa toca, e muito menos canta. Mas eu e Carol, a gente fazia o louvor. Minha mãe cantava o hino da harpa e meu pai pregava. Aí o violão ficava lá. Até que um dia, a gente fazendo isso várias vezes, meu pai guardando o dízimo da família toda, por um período de tempo, meu pai sai para um restaurante, ou foi um supermercado, se eu não me engano, que foi quando ele encontrou o Edinho, que foi o primeiro membro da nossa igreja. E ele estava lá, escutou a gente falando português, e a gente conversou com ele, depois ele falou que ele era evangélico, acho que ele era presbítero na época já, e a gente convidou ele para o culto, ele perguntou onde a gente estava, muita gente achava que a gente tinha ido para a França. E eu lembro que ele foi todo arrumado, parecendo que era tipo um culto grandão. Ele chegou lá, ele era a única pessoa, o único visitante do dia, né? E no dia que Edinho chegou lá na nossa sala, e olhou para o violão, perguntou se podia tocar, meu Deus, irmãos, quando eles pegaram ele pegou aquele violão, começou a dedilhar, a glória do Senhor desceu naquela sala ali de uma maneira extraordinária. E a gente ficou naquela empolgação. A gente falou, mas ele vai estar desanimado, né? Quem é que quer estar numa igreja sem ninguém? Era só nós 4. E Su, que também participava do culto, ela ficava lá também na sala. E, para nossa surpresa, quando foi no outro domingo, ele apareceu de novo. E ali começou um relacionamento, uma amizade, e a gente começou a trabalhar, e o Edson, que é o chamamos de Edinho, o Edson disse assim, nós vamos trabalhar, pastor, vamos conquistar as vidas para Cristo. Ele já tinha algum amigo, chamou o amigo, foi para nossa casa, eu sei que aí que a casa foi enchendo, chegou um período de tempo, acho que com menos de 4 meses, 5 meses, que já não dava mais a casa. Então meu pai decidiu ir para procurar a igreja, e ele foi para uma igreja lá em Silver Spring, em Maryland, na cidade de Silver Spring, e chegando lá, o pastor, se não me engano era o nome de Samuel, pastor Samuel, ele falou, pastor Messias, o senhor não vai pagar nada. Eu olhei para o pastor Samuel e ele disse assim, mais uma coisa, você vai usar o departamento, toda a igreja e até o refeitório, a cozinha da igreja. E eu perguntei, pastor, quanto eu vou pagar? Ele disse, nenhum centavo. Assim, foi um momento de refrigério realmente que a gente passou em Washington. Foram mais ou menos, acho que quase 2 anos que a gente passou lá, até que a gente viu também a necessidade da obra aqui em Dallas. Quando nós estávamos aqui em outro ministério, algumas pessoas tinham saído da igreja e não tinham se encontrado ainda em outras igrejas. Então, algum deles ligaram para o meu pai e falou, pastor, a gente precisa da sua ajuda, nós estamos morrendo espiritualmente falando. Eu lembro, irmãos, que um dia eu recebo uma ligação de Davi, que hoje ele é pastor. E Davi disse assim para mim, meu pai,
ele me chama de pai. Meu pai, os filhos precisam do Senhor aqui. Nós estamos sem pastor, estamos sem pai. E o Senhor precisa voltar para Dallas para abrir um El Shaddai, para cuidar da gente. A gente ficou lá em Maryland com minha mãe e ele veio para ver como estava a situação. Quando meu pai pediu para reunir as pessoas que estavam fora da igreja, do último ministério dele, na casa do pastor Davi, eu acho que de primeira já reuniu, acho que no mínimo umas 10 pessoas. E ali nós fizemos uma oração. E naquela oração, não era uma oração de abertura de uma igreja, era uma oração normal. Mas depois daquela oração ali, irmãos, eu senti no coração que tinha uma necessidade de abrir um El Shaddai aqui. Voltei para casa, cheguei em casa, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar cada dia. Irmãos, cada vez que eu dobrava o joelho para orar, eu via a face dos irmãos daqui na minha oração. Eu via o clamor de Davi quando ele dizia assim, pai, vinha para cá, meu pai, cuidar da gente. Então, quando foi, no mesmo ano de 2007, no finalzinho de setembro, eu estava vindo abrir a Assembleia de Deus Missionária El Shaddai aqui em Dallas. Nós começamos aqui com muita dificuldade também, primeiro na casa do irmão Davi, depois no cinema, num condomínio aqui em Louisville, depois fomos para a igreja do pastor Bob, uma igreja americana, depois alugamos o outro prédio. E foi ficando pequeno também, e Deus nos deu a bênção de termos o nosso templo próprio hoje, e já está pequeno também, e a gente já está querendo expandir, e de acordo com a reunião que meu pai teve domingo, eu acho que não vai nem ser só uma suíte que a gente vai comprar, eu acho que vai ser a 102 e a 103, porque vai ficar pequena também a 102. Obrigado, Senhor, pelo teu propósito em nossas vidas, pelo teu chamado. Ensina-nos, Senhor, a cumprirmos a tua vontade. Nós oramos nesta noite, Senhor, que seja aqui na terra, assim como é nos céus. Que seja aqui na terra, assim como é nos céus. Nós pensávamos que estava tudo bem, e quando alguém chegava para a gente e falava de Jesus, e falava do amor de Deus, alguns de nós que estamos aqui caçoávamos desta mensagem. E honrar e reconhecer o valor. Presta atenção. Servir nos liberta do egoísmo. Repete, servir nos liberta do egoísmo. Nós estamos avançando. Glória a Deus. As lutas foram grandes, mas também as vitórias foram maiores. Cada de ustedes, yo miro una historia de una jornada que se ha iniciado a 3 años atrás. Cada uno de ustedes hace parte de esta caminada que Dios nos ha invitado a hacer. Un gran desafío de salirnos de donde andábamos para llegarnos al lugar donde Dios nos había prometido. Eu costumo dizer que o milagre que Deus está fazendo na El Shaddai, só Jesus explica, é sobrenatural.
Nós temos recebido em nossas igrejas, irmãos, talentos que a gente fica achando que só Deus, porque humanamente falando não seria possível. Olhamos para o nosso corpo de obreiros hoje, professores de seminário, nós temos pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, um corpo de obreiros que tem muitas igrejas grandes que não possuem o peso do corpo de obreiros que nós temos hoje na El Shaddai. E tem sido esse nosso trajetório aqui. Se a gente realmente fosse saber o que ia se tornar hoje, a gente nunca, daquelas cadeiras de plástico, ter o que a gente tem hoje. Então, para ver realmente do início de tudo até onde a gente chegou, é só Deus que faz isso. Estamos muito felizes com 12 anos que Deus tem nos dado no nosso ministério. Quero agradecer de todo o meu coração, em primeiro lugar, a Deus. Segundo, a minha família, especialmente a minha esposa, a Norma, missionária Norma. Quero agradecer a minhas 2 filhas, Karina e Carol. Quero agradecer a Tiago, pastor Tiago, Flávio e meus netos. Não é? Chegamos aqui como 4, hoje nós somos 10. Vocês vejam que a família cresceu, não é? Então eu quero agradecer de todo o meu coração. E também eu quero agradecer ao corpo de obreiro da nossa igreja. Irmãos, esse ministério começou com um pastor. Hoje nós temos, irmão, para a honra e glória do nome de Jesus, hoje nós temos, creio eu, 5 pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Irmãos, é isso que Deus está fazendo durante 12 anos de ministério. Então eu quero agradecer de todo o meu coração aos meus companheiros, esses homens que têm me ajudado na obra do ministério. Que Deus recompense a cada um de vocês. Eu não tenho prata, não tenho ouro para dar para vocês, meus companheiros, mas o que eu tenho é a minha oração. E também eu quero agradecer a essa igreja amada, essa igreja que eu amo, essa igreja que me ama, essa igreja que para mim não são ovelhas só, eu tenho vocês como meus filhos. Então, queridos, Deus abençoe vocês, a cada um de vocês, desde o primeiro crente, da primeira ovelha, que começou junto comigo há 12 anos atrás, até essa última que filiou agora ao nosso ministério. Paz do Senhor, meus irmãos da nossa amada igreja, Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, aí nos Estados Unidos. Queridos, eu gostaria com muita alegria compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha história. Primeiramente, me chamo Edson, mais conhecido como Edinho, sou presbítero na Casa do Senhor. Eu tive a honra e o prazer no meu coração de ter sido o primeiro membro da Assembleia de Deus, claro que depois da família do pastor Messias, sua esposa e as filhas, Eu tive um prazer muito grande no meu coração. A nossa história iniciou-se lá no longínquo ano de 2007, quando eu me encontrava em Silver Spring, Maryland, numa lanchonete, lanchando, e comecei a vê-los a conversar, me aproximei deles, iniciou-se ali uma grande amizade, de carinho, de respeito, e de um amor como se família fosse. E ali, naquele momento, nós compartilhamos coisas do reino, compartilhei também um pouco da minha experiência vivida na Europa, especialmente na França. Isso foi importante para eles, para uma decisão que eles tinham que tomar naquele momento. E foi esse momento muito gostoso. E depois daquela conversa, daquele momento gostoso que nós tivemos ali, o pastor Messias e a sua família, eles me convidaram a estar com eles no culto de domingo, que se faria na residência deles ali na cidade de Gatesburg. Eu de imediato aceitei o honroso convite e compareci naquele momento. Foi uma alegria muito grande no meu coração. E eu me lembro, uma coisa que me tocou muito foi que naquele momento, mesmo havendo só o pastor Messias, sua esposa, suas 2 filhas, e claro também que a Suki, que foi também uma grande e efetiva membra daquele ministério, linda cachorrinha da família, o que me tocou muito naquele coração, que todos estavam muito bem vestidos. Então eu olhei para aquilo me tocou o coração de uma forma muito linda, porque eles estavam ali se apresentando diante do Senhor de uma maneira muito arrumadinhos, linda, e foi assim, me tocou muito o coração, porque nós adoramos o Senhor, entregamos o nosso louvor. O pastor Messias ministrou a palavra para nós, como se estivesse ministrando a palavra para uma grande multidão. E isso foi assim algo muito lindo. E ali iniciou-se esse momento gostoso dessa igreja, onde eu tive a oportunidade de participar por 1 ano e pouco,
mas eu tive que retornar ao Brasil, até por questões legais, e voltei a fixar a residência aqui. Mas eu tive a honra, meus irmãos, e a alegria de ter participado dessa família. Essa família, ela fez parte e ainda faz parte da minha vida, porque eu amo muito esse ministério, do fundo do meu coração. Eu chego a me emocionar porque foi uma igreja que me acolheu, foram irmãos que me acolheram. Eu vivia no país, eu estava sozinho, sem familiares, então eu tive uma família, eu tive aí pessoas que realmente me assumiram dentro da sua própria casa, então isso me alegrou muito o coração. Tive a honra também do pastor Messias ter vindo ao Brasil em 2015 para apresentar o meu filho ao Senhor, onde oferecemos o meu filho ao Senhor. Isso tudo foi uma alegria muito grande, meus irmãos. Eu quero desejar a vocês, por esses 12 anos de ministério, que as bênçãos maravilhosas do Senhor, vindas dos altos céus, sejam derramadas de forma gigante sobre essa igreja. Que Deus continue usando todos poderosamente para o crescimento do reino, para que vidas sejam alcançadas, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, através do Ministério El Shaddai. Eu me alegro muito, o meu coração se alegra muito em saber que essa igreja tem perdurado por esses 12 anos. Tenho certeza que perdurará por muitos e muitos anos ainda, porque não foi uma igreja criada por mão de homens, mas foi uma igreja criada pela boa e perfeita vontade do Senhor. O querer e o efetuar do Senhor estava sobre essa igreja, ainda está sobre essa igreja. Pastor Messias, irmã Norma, toda a sua família, eu amo vocês do fundo do meu coração. O meu desejo, um grande desejo no meu coração é poder estar aí com vocês ainda, visitá-los um dia e participar desse momento maravilhoso na presença do Senhor. Muito obrigado, queridos, a todos. Deus abençoe vocês grandemente, fortemente. Conte comigo sempre em oração por esse ministério que eu tanto amo. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Um beijo no coração de todos. Assembleia de Deus Missionária El Shaddai. Um novo tempo, o mesmo Senhor.